A paz, Senhor, boa noite a todas. É com muita alegria que eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês. Dizer que eu estava com saudades. Hoje, mais uma quinta-feira que a gente não se reúne, né? Mas eu gostaria de, da mesma maneira, como se a gente estivesse na igreja ali compartilhando a palavra do Senhor, da mesma maneira que isso possa estar acontecendo agora nesse momento. Que você possa meditar na palavra que o Senhor tem para o seu coração. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Isaías, no capítulo 5, versos de 8 a 9, 11 a 13 e 20 a 24. Amém? Vamos lá. Ai dos que se levantam pela manhã, aliás, a partir do versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficaram desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho se esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há no seu banquete. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a multidão se secará de sede. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios e os seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. A seus próprios olhos e prudentes a seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca e desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Amém? Essas palavras são palavras do Senhor que ele revelou ao profeta Isaías. E ali mostrava a indignação dele para com o povo querido, o povo que ele separou como nação eleita, o povo de Israel, que não estava atentando para as coisas do Senhor, mas eram egoístas e estavam vivendo por si mesmos. A gente vê muita semelhança com o que acontece hoje, nos dias de hoje. Pessoas egoístas que ajuntam riqueza para si próprios, bebedices, pessoas que buscam satisfazer os seus desejos com festas e embriaguez e nem consideram os feitos do Senhor, pessoas que distorcem a verdade, pessoas sábias aos seus próprios olhos, pessoas que usam suborno para justificar o perverso e negam justiça ao justo. Esses são apenas poucos exemplos que a gente pode estar colocando aqui diante de tantas outras coisas que têm acontecido no nosso mundo, que têm entristecido o coração do Senhor. E eu quero dizer que o Senhor não está alheio a tudo que está acontecendo. O Senhor não está simplesmente com os ouvidos tampados, de braços cruzados, se deixando ser escarnecido, se deixando ser zombado. Não, ele não está dessa maneira. E o coração dele está entristecido. E ele estende a mão dele para fazer justiça. Assim como ele fez naquela época, assim como ele disse que faria, ele também tem feito na nossa época. Lá no versículo 24. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Aqui dá para a gente ver como o Senhor está indignado, estava indignado com aquela situação e hoje não é diferente. Mas na palavra do Senhor, a todo instante, ele pede pelo arrependimento. Ele levanta os seus servos, os profetas, para poder pregar sobre o arrependimento, para que as pessoas se voltem para o Senhor, se convertam dos seus maus caminhos, pois assim tem a promessa do Senhor para as nossas vidas. Promessa de paz, promessa de alegria.
Então, o segredo é o que? É o arrependimento. Então, se a gente observar, muitas das vezes que aconteceu do Senhor estender a mão sobre o povo de Israel, estender a mão também sobre todas as nações para fazer justiça, a gente vê que o propósito dele é que as pessoas reconheçam que ele é Deus e se voltem para o caminho do Senhor, se desviem dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem para o Senhor. Mas uma grande porcentagem continua com o coração endurecido. Muitos não acreditam no Senhor, muitos rejeitam o que o Senhor tem oferecido. E hoje não é diferente. Se a gente olhar em volta, tudo que a gente está vivendo, essa peste, essa pandemia, é permissão do Senhor. Não existe nada que aconteça no mundo sem permissão do Senhor. Então, se o Senhor está permitindo, ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito em cima disso tudo que está acontecendo. Mas o problema é que as pessoas não estão compreendendo qual é esse propósito. Muitas pensam que estão tirando férias, muitas reclamam que tem que voltar ao normal, reclamam com o presidente que tem que voltar a trabalhar normalmente e ele correu o risco de pegar um vírus. Então, as pessoas não estão cientes do que realmente é o propósito de Deus em cima disso tudo. Muitas estão brincando com a situação, muitas ficam em casa e se ocupam com tantas outras atividades, mas não se ocupam em buscar ao Senhor, em ler a palavra do Senhor, e não se ocupam em meditar em como está a sua vida, em analisar como está a sua vida. E a depravação no nosso mundo tem estado assim, tão terrível, né? Fede nas narinas do Senhor, pessoas que não têm reverência ao Senhor, pessoas que estão abominando o nome do Senhor e elas ignoram a volta do Senhor Jesus. Pessoas que vivem como se Jesus jamais fosse voltar, pessoas que vivem como se Deus não existisse, pessoas que blasfemam, pessoas que fazem brincadeiras com o nome de Jesus, com o nome do Senhor. E o coração do Senhor está ferido com isso, o coração do Senhor está entristecido com isso. A gente pode imaginar como o Senhor está se sentindo diante de toda essa situação. E eu vejo que muitos de nós que nos convertemos, conhecemos a palavra, nós temos acesso à palavra do Senhor, nós conseguimos nos chegar ao Senhor em oração. Muitos de nós, nesse momento, têm perdido um pouco a referência de quem é Deus, né? O que Deus tem feito por nós, o que Ele pode fazer, quais são as promessas dele para a nossa vida. E muitos temos simplesmente orado para que o Senhor retire essa praga, para que o Senhor livre o Brasil, livre a nossa cidade do vírus. E eu não creio que essa é a oração que a gente deva fazer. Eu creio que nós devemos orar sim para que o propósito do Senhor se cumpra, porque o Senhor tem um propósito no que está acontecendo. Se Ele permitiu, Ele tem um propósito. E se eu oro para que Ele retire isso do nosso meio, para que Ele tire tudo isso, não deixe chegar até os nossos familiares, até a nossa cidade, e aí, o que acontece? Nós estamos sendo egoístas, porque se chegou nos outros países, se outras pessoas estão passando por tudo isso, nós estamos querendo ser melhores, nós queremos dizer que nós servimos mais a Deus do que as outras nações. Então não é dessa maneira. Nós precisamos sim nos conscientizar do propósito do Senhor. O Senhor deseja que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Se é assim, então nós devemos sim nos colocar em oração diante do Senhor e clamar pelo arrependimento da nossa nação, clamar pelo arrependimento da nossa cidade, clamar pelo arrependimento de todas as nações, de todos os povos, para que aí sim o Senhor venha nos abençoar. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja esteja preparada e tantas outras pessoas tenham se convertido ao Senhor também para serem arrebatadas com Ele. Esse é o objetivo do Senhor. Ele nos ama, Ele ama o povo brasileiro, mas assim como Ele ama o povo brasileiro, Ele ama os povos das outras nações. Ele ama o povo de Israel, Ele ama o povo da China, Ele ama o povo da Itália, Ele ama o povo lá dos Estados Unidos. Ele ama a todos igualmente, pecadores ou não, Ele ama da mesma maneira. E Ele deseja, sim, que o arrependimento chegue no coração das pessoas. Mas Ele é Deus, é um Pai maravilhoso que não nos obriga a servi-lo, não nos obriga a fazer a vontade dEle. Ele deseja que a gente se conscientize de que Ele é Deus e tem o melhor para nós. Então,
que possamos nos colocar como igreja, nos posicionar como igreja, para clamarmos ao Senhor pelo arrependimento, para que as pessoas reconheçam que o Senhor é Deus, para que as pessoas reconheçam que Ele tem um propósito em cima da crise que está acontecendo, para que as pessoas se voltem para Deus de todo o coração e se posicionem, para que nós como igreja também nos posicionemos orando ao Senhor, clamando ao Senhor, demonstrando a nossa confiança nele e levando a palavra dele adiante. Existem vários meios de levar a palavra do Senhor. Mesmo em quarentena, existem meios de levar a palavra do Senhor adiante. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão desesperadas. Essas não conhecem o Senhor. Por isso ficam dessa maneira. E nós precisamos apresentar o Senhor para essas pessoas. Então, Jesus está voltando. Isso é um fato. É a nossa realidade, glória a Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas o fato dele ainda não ter voltado, ele não voltou ainda, porque ele acredita que muitas outras pessoas ainda podem se converter através do nosso clamor, através da nossa oração. Então, ele pede que a gente faça cada um a sua parte, que possamos dobrar os nossos joelhos, que possamos clamar, irmãos, que possamos nos colocar em oração, em clamor pelo arrependimento do povo, pela conversão dos pecados e pelo posicionamento, para que todos reconheçam que o Senhor é Deus, que não há outro além de Deus, Ele é o único e que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que possamos tomar posse dessa palavra, que possamos confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e possamos viver uma vida assim, demonstrando que é Ele que nos governa, que é Ele que guia os nossos passos, que vivemos para Ele, que vivemos por Ele. Amém? Em 2 Crônicas, para que a gente possa encerrar, diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o Senhor não deseja que sejamos egoístas. O Senhor não deseja que a gente venha reter a salvação só para nós mesmos. Quantos mais puderem ser alcançados pelo clamor da sua igreja, é esse o desejo dele. Que quantos mais sejam salvos para poder desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluias. Eu desejo que o Senhor esteja com cada um de vocês e que a cada dia a sua vida seja abençoada, o seu entendimento possa ser aberto para o desejo do Senhor para a sua vida e para cada um de nós como igreja. Que o Senhor possa abençoá-los. Tenham uma noite abençoada e fiquem na paz. Amém?